Informação exclusiva, mais uma no Corinthians. O Timão acertou nas últimas horas a rescisão do contrato de Héctor Hernandes, centroavante espanhol contratado no ano passado e que tinha vínculo com o Corinthians até 31 de dezembro desse ano. Já posso garantir que a economia é gigante. Antes só trazer alguns bastidores. O acordo foi fechado pelo Marcelo Paz, depois que Dorival Júnior decidiu não utilizar o centroavante. O Héctor Hernandes nem chegou a estrear na atual temporada, vinha treinando separado do restante do elenco. Importante contar que ele custava R$400 mil por mês entre salários, direitos de imagem e luvas. Diante disso, multiplicando pelos 11 meses que ainda faltam, com 13º e férias, dá para dizer que a economia do Corinthians gira na casa dos R$5 milhões, dinheiro super importante diante de todas as dificuldades financeiras pelas quais passa o Corinthians. O Héctor Hernandes só topou rescindir o contrato de forma amigável com o Timão, depois de se acertar com o Gil Vicente. Ele está embarcando para Portugal nas próximas horas, onde vai se apresentar em seu novo clube. Informação exclusiva. Enquanto atleta do Corinthians, o Héctor Hernandes disputou 24 partidas com 2 gols marcados. O que você pensa sobre mais essa notícia? Use o espaço para comentário, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero te atualizar sobre Rony e Júnior Santos. Fui o primeiro a contar na manhã desse sábado que Rony interessa ao Corinthians. Dorival Júnior chegou a ligar durante a semana para o Hércules, pai e empresário do Rony, para demonstrar a intenção de contratá-lo. Cheguei a dizer no vídeo dessa manhã que o negócio é dos mais complicados, até porque o Corinthians não quer fazer investimento e o Rony só sai do Galo em definitivo. O empréstimo está completamente descartado. Ao longo da manhã, depois que eu publiquei a informação sobre o interesse do Corinthians em Rony, o Everton Guimarães e o André Hernan, jornalistas, asseguraram que o negócio estava muito próximo de ser concretizado, com cifras próximas a R$25 milhões. É exatamente esse o valor que o Atlético Mineiro pede para negociar o Rony. O Santos, por exemplo, que chegou a ficar perto de contratar o Rony, acabou não conseguindo a compra exatamente por conta dessa pedida. Informação que eu tenho no Corinthians é diferente das publicações do André Hernan e do HG. O que eu ouvi é de que o Corinthians quer muito contar com o Rony, mas pretende fechar com ele apenas por empréstimo. E diante desse cenário, fica muito difícil imaginar um acordo. Na sexta-feira, o Marcelo Paz, que é o executivo de futebol do Corinthians, chegou a afirmar que só haveria um investimento, uma capacidade de investimento de R$5 milhões para todos os reforços que o Corinthians pretende fechar ainda nessa janela de transferências. Não daria para imaginar que R$25 milhões estariam disponíveis. Só para completar, é importante acrescentar que o Rony ganha no Galo R$1.600.000 por mês, um dos maiores salários se comparado aos dos vencimentos de jogadores do Timão. Para completar sobre Júnior Santos, fui o primeiro a contar também na quarta-feira que o Júnior Santos era alvo de uma negociação, de que as partes já haviam se acertado, faltava o aval do Dorival Júnior. Só que o técnico do Corinthians acabou barrando qualquer possibilidade de negócio. Hoje dá para dizer que está muito mais para o Júnior Santos se mudar para outro clube da Série A do que fechar com o Corinthians, e já, inclusive, o time importante da Série A interessado em tratativas com os representantes do atleta. Quero te atualizar sobre o Corinthians, que vai ganhar uma mixaria com a transferência de Giovani, do Verona para o Napoli. Operação fechada entre os clubes italianos, Giovani vai por empréstimo com obrigação de compra em julho de €20 milhões. A gente está falando de R$124 milhões. Sabe quanto o Corinthians vai embolsar dessa bolada? Apenas R$1.800.000, que equivalem a 1,5% do mecanismo de solidariedade. Por ter participado do processo de formação do Giovani, o Corinthians embolsa esse dinheiro. Importante registrar que o Giovani havia deixado o Corinthians na metade do ano passado sem render nenhum centavo. O Corinthians não conseguiu a extensão do contrato do Giovani, nem o utilizava com tanta frequência quanto os empresários imaginavam. Diante desse cenário, o Giovani preferiu se mudar para o futebol italiano. Passagem pelo Verona foi muito elogiada. Ele era titular absoluto, 23 jogos, 3 gols e 4 assistências. Por isso, a transferência imediata para o Napoli. A pergunta que eu deixo para você é: quem errou no Corinthians ao liberar um atleta que hoje é potencial reforço do Napoli e não era utilizado no Timão? Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Dá para dizer que o Timão já tem o 6º reforço fechado para 2026. Nas últimas horas, Corinthians e São Paulo fecharam um empréstimo até dezembro do volante Alisson. Empréstimo que vai custar R$1 milhão à vista e mais R$500 mil parcelados ao longo da temporada. Dá para contar também que existe uma cláusula que pode assegurar mais R$1,5 milhão ao São Paulo. Isso vai acontecer se o Alisson disputar
pelo menos 25 partidas com no mínimo 45 minutos dentro de campo. O Dorival Júnior está tão ansioso em contar com o Alisson que na entrevista coletiva, depois do empate 1-1 contra o Santos, na Vila Belmiro, o Dorival chegou a meio que escalar o Alisson. Depois ele percebeu que talvez estivesse se precipitando e tentou voltar atrás. O Alisson vinha treinando separado do restante do elenco, aguardando por essa negociação com o Timão. Acordo fechado, sexto reforço da temporada. Antes o Corinthians já havia contratado o goleiro João Ricardo, o lateral direito Pedro Milans, o zagueiro Gabriel Paulista, o volante Matheus Pereira e o atacante Caio César. Por falar no Caio, contar que o Al Hilal pediu que ele fizesse mais 2 jogos antes de se mudar para o Brasil por empréstimo. Ele disputou um jogo nessa sexta-feira, faz outro jogo nos próximos dias e desembarca na semana que vem no Parque São Jorge para se apresentar ao Timão. Bora falar agora sobre Cuiabano, lateral esquerdo do Nottingham Forest e especulado em vários clubes por aqui. Corinthians, Cruzeiro, Santos, Botafogo e Vasco foram alguns daqueles que demonstraram a intenção de fechar com o atleta. Cuiabano, que tem 22 anos de idade e havia sido comprado pelo Forest na temporada passada por 6 milhões de euros. Pois bem, Forest já avisou que emprestar está completamente fora de cogitação. No melhor dos cenários, o que pode acontecer é uma venda, mas a pedida é pesada, 10 milhões de euros ou mais ou menos 62 milhões de reais. Importante registrar que se for para emprestar, Forest vai preferir colocar o jogador que não tem sido utilizado pela equipe principal para jogar no Rio Ave em Portugal ou no Olympiacos da Grécia. São outros 2 clubes do hall de equipes de Evangelos Marinax, um magnata grego que chegou a negociar e conversar com o São Paulo e Vasco da Gama no futebol brasileiro. Quanto o Corinthians já reduziu em sua folha salarial depois de 7 saídas e 5 reforços? Já te adianto que esse número está bem distante daqueles 5 milhões de reais por mês planejados para o orçamento de 2026. Bora para a realidade. Timão deixou de contar com Maicon, economia de 1 milhão de reais por mês, Romero 900 mil mensais, Fagner 600 mil, Thales Magno 500 mil, Angeleri mais 500 mil, Félix Torres 350 mil, o Rian foi emprestado, mas o Corinthians segue bancando os vencimentos do volante. Dessa maneira, a economia total com saídas foi de 3 milhões 850 mil reais mensais. Chegaram Gabriel Paulista, que vai ter um custo de 900 mil mensais, Caio César 800 mil, Pedro Milans 300 mil, João Ricardo mais 300 mil, Matheus Pereira 250 mil reais por mês. Esse acréscimo na folha salarial com os jogadores contratados é de 2 milhões 550 mil. Ou seja, o resumo, entre saídas e chegadas, o Timão diminuiu sua folha em 1 milhão e 300 mil reais por mês. Porém, Alisson e Júnior Santos estão em negociação com o Corinthians. E dá para cravar que a aquisição do volante do São Paulo e do atacante do Atlético Mineiro faria com que o Corinthians ficasse no 0 a 0. Uma das esperanças do Corinthians para reduzir drasticamente sua folha é a saída do Memphis Depay na metade do ano. Você sabe, o Memphis custa 6 milhões de reais por mês. Ele ficando fora do segundo semestre garantiria uma economia mensal ao longo do ano de 3 milhões de reais. Mas ainda haveria necessidade de mais saídas. Corinthians promete seguir à risca seu planejamento orçamentário. Gostaria que você opinasse sobre os números que eu citei. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.